A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, começando mais uma EBD, Lições Bíblicas. Estamos hoje na nossa terceira lição, ok? E qual a revista? A revista é Até os Confins da Terra, veja só, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Eu acredito que o coração de cada cristão, quando se ouve a respeito da pregação do Evangelho até os confins da terra, alguma coisa acontece dentro do coração de cada cristão, quando se ouve falar disso. Aí os irmãos vão dizer, mas por quê? Porque simplesmente sabemos que a pregação do Evangelho, ela foi a melhor coisa que já escutamos, que já nos aconteceu e que já recebemos. Foi a pregação da palavra do Evangelho. Amém? Do Evangelho de Cristo. Não é Evangelho do homem, mas é Evangelho de Cristo, as boas novas de Jesus. Amém? Então veja só, pregando o Evangelho até os confins da terra, até a volta do Senhor Jesus. Então veja só, a nossa primeira lição, ela falou a respeito da grande comissão. Primeira lição já estudamos, volte aí as aulas aí para aprender mais. A grande comissão, a ordem, o ide e pregai, não é uma opção, é um mandamento. Na nossa segunda lição, nós estudamos missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Deus é o autor das missões. Deus não pediu ninguém para fazer, não deu ideias aos homens para eles fazerem. O próprio Deus criou, arquitetou, chamou e enviou todos os homens, segundo foram chamados, para a sua obra missionária, tá certo? Ao redor do mundo e para o mundo. Com a mensagem da graça, da redenção, do perdão, do arrependimento. E hoje, a nossa terceira lição, iremos falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Aqui, a respeito de missões transculturais, temos mais ou menos umas 3 aulas tratando a respeito. A passada, essa e a que vem. Essa irá falar sobre as missões transculturais no Antigo Testamento. A próxima aula irá falar no Novo Testamento. Missões transculturais no Novo Testamento. Ok? Por que isso? Primeiro, vamos parar aqui. Missões transculturais, já explicamos a respeito. Transculturais, o que é trans? Trans é tudo aquilo que vai além. Além. Transatlântico é um navio que vai além do Atlântico. Transgênero é algo que vai além do gênero, segundo dizem. Transrealidade é algo que vai além da realidade. Então, transcultural é algo que vai além das culturas. Por quê? Porque o Evangelho, para ser pregado, evangelizado, no trabalho missiológico e evangelizador, temos que ultrapassar a cultura. O apóstolo nos escreve dizendo, não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos. Fugir dessa geração perversa. Porque a cultura, não estou dizendo que a cultura ela é maléfica, mas ela foi atingida brutalmente pelo pecado. Então, em grande parte da cultura, principalmente da pós-moderna, é a que vivemos, ok? Ela é corrompida. Ela é secularista, materialista, ela é narcisista. Então são culturas que nós temos que passar ela pelo crivo. O crivo do quê? O crivo da palavra de Deus. O crivo da palavra. Com uma peneira. A cultura vem, nós examinamos ela conforme a palavra, o que não presta vai embora e o que presta fica. Ok? Então missões, evangelismo é transcultural. Rompe a barreira da cultura. Rompe a barreira de muitas leis. Como assim de lei, meu irmão? O que é isso? O que você está dizendo? Até alguns anos atrás, o Brasil era permitido um homem escravizar alguém. Era uma lei, era permitido. Mesmo assim, continuava sendo pecado. E muitos daquela época aceitaram isso. Hoje em dia, muitas leis querem legalizar ou descriminalizar muitos atos terríveis, desumanos, cruéis. Mas a palavra é a mesma, o Evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma. Nós temos que ser os mesmos para com Deus também, em fidelidade e obediência.
Mas vamos lá. Missões transculturais no Novo Testamento. Eu destaquei aqui dois tipos de alianças de Deus para com o homem. Alianças. Como assim? Alianças condicionais são as promessas, as promessas de realizações de Deus para com o homem. Mas como já diz a palavra, condicional, ela é condicionada a algo. Ou o quê? Precisa-se da observância do homem em alguns requisitos. Vemos isso claramente ali quando Moisés está escrevendo aos Hebreus ali no Êxodo, Deuteronômio, né? Gênesis também está escrito em algumas partes. Êxodo, o quê? Se vocês observarem os meus mandamentos, vocês serão abençoados, vocês vencerão seus inimigos, se vocês guardarem os mandamentos, observarem. Então veja, Deus está dizendo, eu abençoo vocês. Essa é a minha aliança com vocês, mas necessário é obedecerem, guardarem a promessa, serem fiéis. Então essas são alianças condicionais, estão condicionadas. Mas as incondicionais não dependem do homem. A salvação, por exemplo. A única coisa que a salvação depende do homem é o homem recebê-la, aceitá-la, crer. Já escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, ou melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Então Jesus foi entregue na cruz. Desculpem, a salvação, a porta da graça foi aberta para a humanidade. Isso é incondicional, não depende da gente. Foi o amor de Deus, abriu a porta da salvação. Mas o que é condicional é aceitar, é escolher, é crer. Ok? Por que estamos falando disso? Porque temos que entender muito bem isso aqui para a lição de hoje, tá bom? Vamos lá, texto áureo. Está falando assim. E antes de ler o texto áureo, nós iremos meditar na leitura bíblica em classe. Nós iremos falar sobre dois personagens, Jonas em Nínive. Iremos falar sobre Elias e a viúva de Sarepta, tá bom? Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso aqui mostra algo fenomenal. É Deus falando para Israel. Porque, enfim, meus irmãos, a antiga aliança ela está baseada nas histórias dos judeus, dos israelitas. Das promessas que Deus fez para aquele povo, para que um dia essa graça viesse a alcançar a gente. Os gentios. Então, Deus está falando para os judeus. Veja que ele diz, olha, tu és meu servo para restaurar as tribos de Jacó, trazer os guardados de Israel e também para a luz dos gentios. Desde lá, da antiga aliança, do Antigo Testamento, há milhares de anos atrás, Deus olhou para a humanidade com amor, com um olhar missiológico, evangelizador, salvador, gracioso, misericordioso, bondoso, justo, verdadeiro. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos que militam pela salvação das almas perdidas. Oh, glória a Deus! Então o amor de Deus para com todos os povos tem que ser também o nosso objetivo para resgatar almas perdidas. Não podemos ir atrás das almas do pecador, do perdido, para querer qualquer benefício deles. Ou para querer nos vangloriarmos, porque nenhuma obra é feita de nós mesmos, recebemos. A mensagem foi recebida, a fé foi recebida, a graça foi recebida, a bondade recebida, a salvação recebida. Então o que é nosso? Para que venhamos poder nos vangloriar nisto. Ok? Então tem que ser o amor no coração do missionário e do evangelista. Ok? Vamos mais adiante. Olha, a introdução ela é o resumo da lição, né? É o começo já explicando um pouco do que iremos aprender. Então veja bem, nós iremos entender nessa lição que Deus escolheu a nação de Israel
para um propósito missionário, mas também para um propósito também profético, ok? Iremos ver esse exemplo na história de dois israelitas, judeus, hebreus, filhos de Abraão. Quem? O profeta Elias e Jonas, o profeta teimoso, mas profeta. Então veja só. Vamos ver a história de Elias indo até a viúva de Sarepta, certo? Uma mulher estrangeira. E também Jonas indo a um país estrangeiro para pregar o evangelho e o arrependimento, porque Deus viu eles. Isso mostra que Deus tem olhado para as nações, desde a criação, tem olhado para todos os povos, sem distinção, sem acepção de pessoas. O primeiro tópico está escrito: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, olha só. Deus escolheu Israel para um propósito missionário e fez um plano. Deu um plano. E qual foi o plano? Não que o plano do Senhor tenha sido frustrado, de forma nenhuma. Ok? Deus sabia muito bem que Israel, como vamos estudar aqui, Israel não seria fiéis ao seu propósito missionário. Ok? Não seriam fiéis a isso. Ok? Mas mesmo assim Deus usou eles para grandes feitos. Tá entendendo? Isso fique claro aos nossos olhos. Veja só. O plano de Deus. Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. O meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passa por uma nação. Então, Deus olhou para Israel, porque já é escrito, se Deus olhar para os pecados dos homens, para os problemas dos homens, ninguém subsistirá, ninguém ficará vivo. Então quando ele olhou para Israel, ele sabia o que iria acontecer. Mas ele falou, vou escolher esse povo, o menor povo da terra, um povo desprezado, um povo perseguido em todas as eras, como estamos vendo aí em pleno 2023, a situação de Israel e Hamas, um povo perseguido, como na Segunda Guerra Mundial, que Hitler queria a aniquilação dos judeus, um povo perseguido. Eu vou pegar esse povo perseguido, maltratado, desprezado, e deles todas as nações da terra reconhecerão que existe um Deus e nenhum outro. Que existe um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o caminho, a verdade, a vida. Porque Jesus falou à mulher, próximo ao poço de Jacó, mulher, sabemos que a salvação vem dos judeus. Ok? Por que ele falou isso? Porque Jesus era a posteridade. Jesus era a bênção prometida a Abraão. Jesus era a promessa dita a Abraão, que todos os povos seriam benditos em Abraão, pela sua descendência, que seria Jesus. Ok? Então é isso, Deus escolheu, o plano de Deus foi escolher Israel, para que deles viesse também Jesus, nascido ali de uma mulher, né? O pai é Deus, é óbvio. A mulher foi que foi um instrumento de Deus para colocar Jesus no mundo, né? Pois Jesus veio como homem também. Então foi um meio, tá certo? Não acreditamos nesse negócio de Maria, mãe de Deus. Não, isso não existe. Certo? Há algumas culturas aí também que dizem que Maria era a mãe de Jesus, esposa de Deus. Então se Maria era esposa de Deus, quem era José? José era um amante? Porque a Bíblia diz que ela era desposada com José e depois se casou com José. Então, não. Maria foi uma mulher agraciada. Deus derramou a graça, o favor imerecido sobre ela. Era também uma mulher fiel, uma mulher temente, uma mulher correta. E através dela, uma mulher fiel, temente, com seu marido também muito sábio, temente a Deus, trouxeram Jesus a este mundo para salvar todos os homens. Ok? Mas enfim. Segundo ponto, então houve o plano de Deus, mas Israel da sua parte houve uma grande falha em Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional. Né? Nós temos visto isso muito, né? Então o povo judeu, eles se contaminaram. Porque o plano de Deus para os judeus era o quê? Olha, através de vocês virá o Messias, o desejado das nações. Mas enquanto isso,
Aí foi condicional. Vocês serão bênçãos, serão abençoados, serão um reflexo para o mundo que em Israel existe Deus, mas começaram a se contaminar, meus irmãos. E falharam no trabalho missionário. Mas o trabalho da salvação que passaria por eles não falhou. De forma nenhuma, não falhou. Ok? Era também o quê? Era um povo muito egocêntrico. As outras nações era para eles a escória. Não merecia salvação nem contato com Deus. Nem contato com Deus para eles. Né? Temos visto muito isso ultimamente, né? Ah, não, você é cristão, né? Eu tenho a minha identidade, eu não preciso, não, os outros, eu sou eu. Não, meu irmão. A identidade da igreja está firmada no amor, está firmada no ide e pregai. Está firmada no que o apóstolo Paulo diz, que também a Bíblia diz no Antigo Testamento, o juízo de Deus começa na casa dele. O que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5, verso 13, dizendo, olha, deixa o mundo porque Deus julga o mundo. Vamos começar o conserto dentro da igreja. Então não somos um povo antipático, um povo que Deus escolheu para ficar isolado, não. A gente foi feito para ir e pregar o evangelho, anunciar ao cativo, ao oprimido, o arrependimento, a salvação, a mudança de vida. Ok? Então Israel falhou gravemente. Mas, entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Aí você vai dizer, mas em quê? Em Jesus, é óbvio que foi. Mas houve outras bênçãos. Porque a maior bênção, a maior riqueza, é óbvio que é o Senhor Jesus. Mas houve outras dádivas, e qual? Veja só, terceiro ponto. A contribuição de Israel para o mundo. A primeira e magnífica é a Bíblia. A Bíblia. Os escribas judeus chegaram a um determinado tempo que 70 judeus se reuniram para escrever a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, e foi escrita a Bíblia Septuaginta, foi a Bíblia a qual Jesus leu nos seus tempos. E aí, a passar dos anos, os escritos do Mar Morto, preservados para fidelizar, né, trazer a fidelidade às escrituras que temos hoje, para mostrar que é fiel o que lemos hoje. Então os judeus foram a bênção, porque através de gerações e milhares de anos, de guerras, de confrontos, eles preservaram a Bíblia, a palavra de Deus, para que hoje nós venhamos ser alimentados com a palavra de Deus. Lavados pela purificação da palavra. Então, grandes contribuições o povo judeu fez. Veja só, eu vi um rapaz que é difícil de explicar se é rapaz, como é que ele disse que ele é, né? O que ele disse que é, porque hoje em dia é assim, né? Mas eu vi uma certa pessoa, um rapaz, um homem, ele falando a respeito de algo. Discordo da maioria das coisas que ele falou, com toda certeza. Discordo plenamente. Mas ele falou algo muito incrível, dizendo, olha, eu não falo das igrejas, não. Eu não falo das igrejas evangélicas, por quê? Porque antes de eu saber, pela lei, que é errado roubar, eu sabia que era pecado. Porque a igreja me ensinou isso. E como é que a igreja recebeu isso? Porque os irmãos judeus preservaram a palavra de Deus para que viesse até nós e nos advertisse, nos alertando a respeito das leis, das ordens, das ordenanças do céu. Ok? Então ele deixou grandes dádivas para nós, os judeus. E ainda deixam, né? Uma nação abençoada. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão os que te amam. Vamos lá, segundo ponto, segundo tópico. O amor de Deus para com as outras nações. Jones, o erudito missiológico, ele afirma que desde o início Deus mantinha os seus olhos em todos os povos e nações. Então, um estudioso da área, ele deixou claro, dizendo, olha, em toda a Bíblia, em toda a Escritura, em todos os estudos santos da palavra, eu quero dizer uma coisa, Deus sempre olhou, Deus sempre viu todos os homens. Ninguém passou desapercebidos pelos olhos de Deus. Vamos ver um exemplo. Elias
Ou melhor, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Há uma grande seca e Deus diz, olha, Elias, vai a Sarepta porque tem uma viúva que eu ordenei que mantenha você. Mas é engraçado que quando o profeta chega lá e diz, mulher, estou aqui, faz o pão para mim. Ela diz, olha, só tem alimento para mim e para meu filho, uma vez só a gente come e depois morre. Ele falou, faça para mim, que não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela. E ela fica espantada, como se ela não esperasse isso. Só que a Bíblia diz que Deus ordenou a ela para mantê-lo. Então acredite, dentro do coração da viúva tinha a certeza que Deus chegaria com providência. E Deus chegou. Chegou como? Uma viúva estrangeira. Ele avisou a ela que ajudaria ela. Como então? Enviando um profeta, um missionário, Elias, até Sarepta, até a viúva e o seu filho. E onde ali aconteceu também um grande milagre. O filho dela adoeceu e chegou à morte, mas o profeta pediu ao Senhor que trouxesse o espírito da criança de volta para ele. E assim aconteceu, e a criança se pôs de pé e viveu. E a viúva disse, agora eu sei que a palavra que sai da tua boca verdadeiramente é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Veja o olhar de Deus. Naquela cidade havia muitas viúvas. Mas havia uma viúva temente a Deus, que em meio à seca e à destruição, ela olhava para o céu e dizia, Senhor, me ajude, não deixe nos padecermos. E Deus falou, dando uma certeza a ela, que a providência viria. E veio pelo missionário, o profeta Elias. Jonas em Nínive. É engraçado que os escritos do profeta Jonas, Deus adverte mais ao profeta do que a própria cidade que ele enviou. Né? Aí é algo incrível, que o profeta era bem teimoso, né? Bem seguro, né? Ele tinha essa identidade nacional, racial, fortemente nele. Mas Deus tratou com ele não conseguia entender ainda a respeito das missões, né? Por isso que ele ficou um pouco preso de ir a Nínive, né? Que ali era a capital da Assíria, naquele tempo. Ele ficou meio preso, né? Mas Deus mostrou a ele a bondade para com todos os homens. Ele vai e anuncia. A pregação mais curta da Bíblia foi a de Jonas, quando ele diz, olha, arrependei-vos, porque em determinado tempo a ira de Deus virá. Essa foi a mensagem de Jonas. E todos se arrependeram, desceram do seu trono, das suas cadeiras reais, das suas fazendas, dos seus impérios, e se humilharam, ficaram em jejum, e Deus se compadeceu daquele povo. Jonas, aperreado, sai da cidade, se deita embaixo de um pezinho de árvore que Deus criou, e um dia e depois Deus feriu e o pé morreu. Jonas reclama porque aquele pezinho de árvore morreu, e Deus diz, Jonas, olha, você está reclamando de um pezinho de árvore que um dia nasceu e um dia morreu, você não fez nada. E eu não me compadecerei de uma tão grande multidão que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Deus mostrando ao profeta, no Antigo Testamento, o profeta missionário, teimoso, mas missionário, que ele amava a todos os povos. Ok? Vamos para o nosso último tópico dessa maravilhosa lição. Eu espero todos vocês aqui também nas próximas lições, tá certo? Curte, compartilhe, deixa um comentário aí. Vamos prosseguindo, pega a sua revista de estudo, pega o seu caderninho, a sua Bíblia e vamos aprender juntos no nome de Jesus. Terceiro e último tópico, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Então, o ser humano peca. Deus faz meios para trazer a humanidade de volta para si. Para a humanidade entender por esses meios a adoração legítima, a legítima adoração. Entender qual é o verdadeiro culto e qual é o verdadeiro Deus. Alianças denominadas como condicionais e incondicionais, como já falamos aqui no começo. Condicionais, precisa-se da observância, deixa aqui, eu me centralizar aqui, da observância do homem em alguns requisitos. É a condicional. A incondicional, independente do homem. Ok? Vamos lá. Segundo e último ponto. Finalmente chegamos ao final da nossa revista, aqui, dessa lição de hoje. Ok? Vamos lá.
Aliança incondicional é o quê? É a disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional, obrigando-se em graça. Então é isso. Aliança condicional. E é também incondicional. Proposta. Uma aliança proposta por Deus. Ok? Vamos para a nossa conclusão. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, como diz Salmos 96:3. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender missões no Novo. Tema da nossa próxima lição. Que maravilha! Essa base, ela nos leva às missões, pelo que entendemos mais hoje em dia, né? Antigamente era um olhar muito, né, nos judeus, um olhar muito difícil de entender ainda, mas no Novo Testamento se abriu mais essa cortina e nós podemos ver e entender muito melhor o que é missões. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Espero você na próxima aula. E esse é mais um vídeo EBD Lições Bíblicas. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.